Beleza, agora nós vamos começar o nosso quarto módulo, o módulo onde nós vamos comentar sobre imagens, né? Como a gente vai utilizar imagens, como a gente criar e utilizar imagens dentro da nossa edição, dentro dos nossos projetos de edição de vídeo. Muitas vezes a gente precisa inserir imagens nos nossos projetos, certo? E essas imagens elas podem ter determinados fins. E para determinado fim dessas imagens, a gente vai ter que escolher entre imagens com fundo transparente, certo? E com fundo normal, ou seja, com fundo branco ou então com algum background de alguma cor. E nesse módulo aqui eu queria te mostrar como é que eu faço para inserir as imagens, né? Para escolher as imagens e colocar nas minhas edições, beleza? Bom, então nessa aula eu vou te passar dois conceitos, certo? São conceitos básicos que você precisa saber, e se você já sabe, você precisa reforçar esses conceitos, né? Que são imagens com extensão PNG e com extensão JPG. E o que é isso, Fred? Extensão. Quando eu falo em extensão, é o tipo do arquivo, certo? Por exemplo, ó, vamos aqui entrar aqui na minha pasta de imagens. Olha só, eu tenho algumas imagens aqui separadas, certo? Eu tenho aqui a minha pasta de backgrounds, certo? São imagens em JPG, olha só, bg4.jpg. Quando eu falo aqui .jpg, eu estou dizendo, eu estou informando, né, para o Windows que essa imagem aqui ela não tem fundo transparente, certo? É diferente quando tem uma imagem .png, e aí eu estou informando para o Windows que imagem .png tem o fundo transparente, certo? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui são as minhas imagens .jpg, ó, .jpg, 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 certo? E aqui são as minhas imagens com fundo transparente, certo? Note que o Windows ele não reconhece o fundo, né? O background. E aí ele apresenta a tela preta, certo? Se eu clicar duas vezes nessa imagem para abrir essa imagem, olha só, a gente não tem o fundo, né? Quer dizer que isso aqui é o fundo transparente, certo? Então, se eu inserir essa imagem no meu projeto, essa imagem vai aparecer somente o contorno, né? Somente a imagem sem o fundo, certo? Vamos fazer um exemplo? Deixa eu abrir aqui o meu Premiere, que eu vou te mostrar isso aqui na prática para você entender com mais facilidade, tá? Pronto, então estamos aqui no nosso projetinho, né? Nosso projeto, a nossa aula aqui que nós editamos, ok? E eu vou importar aquela imagem para esse projeto aqui, certo? Olha só, eu vou clicar aqui nessa imagem, clicar, segurar e arrastar aqui para o Premiere. Eu vou aplicar ela bem aqui. Vou aumentar aqui o tamanho dela. E olha só como é que ela aparece, ó. Veja que ela não tem o fundo, certo? Então aqui está uma imagem de fundo transparente, certo? E a extensão, o tipo dessa imagem, certo? É uma imagem .png, tá? É diferente que se eu trouxer aqui uma imagem de fundo normal, uma imagem PNG, né? Vamos supor, vamos dar esse like aqui, ó. Olha só, essa imagem aqui ela já tem o fundo, né? Já tem o background branco, certo? Então essa imagem aqui ela sobrepõe a minha foto, ao meu vídeo, tá? Esse tipo de imagem aqui é o tipo de imagem que a gente tem que colocar bem no canto, certo? Por exemplo, bem aqui, ó, para não contrastar, certo? Para não sobrepor ao meu vídeo, tá? Então essa é a diferença entre imagem com fundo branco, né, com background, certo? É imagem .jpg e a imagem com fundo transparente, certo? Ou imagem .png, ok? Essa é a diferença entre as duas coisas, beleza? Como é que a gente aplica esses tipos de imagem? Bom, quando a imagem para passar rapidamente,
certo? Você pode usar uma imagem .png em um canto específico do vídeo, tá? De uma forma bem discreta, certo? E se for de uma forma mais direta, você faz com que a imagem chegue de uma vez e vá bem rapidinho, certo? E imagens PNG você pode deixar aqui como a minha logo aqui, ó. A minha logo é uma imagem .png, é uma imagem com fundo transparente. Então ela se sobrepõe com o vídeo, né? Ela fica de forma harmoniosa com o vídeo, beleza? Certo? Assim como essa daqui. Então esse tipo de imagem a gente pode deixar ela por um bom tempo no vídeo, ou então até pelo vídeo todo, certo? Então é interessante você saber utilizar bem as suas imagens. Bom, essa é a diferença entre os dois tipos de arquivos, certo? Qualquer dúvida, entre em contato e eu te vejo na próxima aula, onde eu vou te ensinar a criar uma logo, certo? No Photoshop, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula, até já, tchau, tchau.